Oi, pessoal! Boa noite. Hoje eu e o Lucas vamos estar apresentando o nosso videocurso sobre poder nas organizações. Então, para começar, nós vamos começar falando de um filósofo chamado Mittenberg, de 1997. E ele estabeleceu a teoria do poder organizacional. Essa teoria, ela tem um fácil entendimento e ela estabelece de uma forma bem lúdica esse tópico. Ele fala que o poder organizacional ele pode ser resumido como um jogo de poder. E como um jogo, eu tenho os meus jogadores. E esses jogadores são os meus influenciadores, que são aquelas pessoas que têm o maior poder de influenciar outras. E esses jogadores influenciadores, eles tentam controlar as ações organizacionais. Então agora, como a gente sabe que a gente pode definir a teoria do poder organizacional sendo um jogo de jogadores influenciadores, agora a gente vai dar uma olhada no perfil do influenciador. Então aí a gente tem o Matt, que ele é nosso influenciador hoje, e a gente separou duas características principais de um bom influenciador. Ele tem que ser inteligente e atrativo. Inteligente não no sentido dele saber de todas as coisas. Inteligente no sentido dele saber usar bem as suas técnicas de influenciação. E atrativo. Para eu conseguir influenciar uma pessoa, eu tenho que ser atrativo aos olhos dela de alguma forma. E aqui a gente colocou em tópicos as características gerais, que seriam usar bem as suas bases de poder, controlar recursos, apresentar habilidade técnica, ser dono de um corpo de conhecimento crítico, ter acesso às prerrogativas legais, dispor de fácil acesso aos poderosos e ter um perfil de influenciador. Esse dispor de fácil acesso aos poderosos, ele é bem interessante. Os poderosos, no sentido que a gente fala, são aqueles caras que estão acima da gente em uma organização. Então, eu tenho que ser acessível para eles. Aqui, então, seguindo, a gente tem uma frase de efeito. Um bom influenciador deve ser efetivo no convencimento das pessoas e no alcance dos resultados pretendidos. Então, eu tenho que convencer as pessoas ao meu redor e tenho que alcançar os resultados pretendidos dentro daquela organização. Então, agora que a gente já viu que a gente pode basear isso em um jogo de influenciadores e como seria o perfil dos influenciadores, a gente agora vai dar uma olhada sobre força mobilizadora. O que seria força mobilizadora, né? Ele é definido como forma de afetar resultados organizacionais. Força mobilizadora a gente poderia também nomear como força geratriz. Seria aquela força que eu vou movimentar todo o meu núcleo ali, e quando eu movimentar, isso vai gerar consequências, vai gerar resultados dentro daquela organização. Agora que nós já vimos os conceitos de influenciadores, a gente vai agora ver o conceito de coalizões. O influenciador pode ser ou não membro de uma organização. Então, agora a gente sabe que o influenciador ele pode estar inserido dentro de uma organização ou não. Então, a gente vai ver agora o que são as coalizões externas. Elas são compostas por influenciadores de diferentes grupos. Então, em uma organização, eu tenho os proprietários, que são aqueles que detêm posse, tenho os associados, que são os fornecedores, a associação de empregados ou profissionais, que são os sindicatos, e o conselho diretor, quem construiu aquela coalição, os diretores. Agora nós vamos falar sobre o público, né, que é o influenciador externo mais afastado da organização. Com isso, a gente tem várias categorias. Nós temos aqueles guardiões de interesse público, que são os jornais, igreja, família. Temos o governo, que é a autoridade legítima da sociedade, estabelece leis, regula o funcionamento organizacional. E temos o grupo de interesse especial, que são as entidades científicas, estudantis, universidades. E com isso, a gente também pode ver se é dominadora, passiva e dividida. A se é dominadora, ela tem poucos influenciadores.
ela age em conjunto e exerce o poder de forma direta. Então, dominadora, poucos influenciadores, poder de forma direta. Passiva, os influenciadores não exercem nenhum tipo de poder, eles são potenciais. E a se é dividida, ela é formada por um número maior de influenciadores com demandas conflitantes. Então, quando eu tenho um número maior de pessoas influentes, isso acaba gerando também demandas conflitantes. Sobre o que a gente aprendeu até aqui. Nós vimos a teoria do poder organizacional, onde a gente pode basear isso como se fosse um jogo, onde eu tenho os jogadores, que são as peças influenciadoras. Vimos também quais são as características desses jogadores influenciadores, como que eu devo me portar, quais são as características principais que um influenciador deve ter. E a gente percebe que não é todo mundo que consegue se classificar como um influenciador. Muitas das vezes a pessoa se vê mais como um influenciável. Vimos também sobre força mobilizadora ou força geratriz, que é aquela força que a gente consegue movimentar aquele núcleo ali, e com isso eu consigo mudar, afeta, gera consequências dentro da minha organização. E vimos também sobre coalizões externas. A gente viu que o influenciador ele pode estar inserido dentro de uma organização, mas ele pode também vir de fora, não estar inserido necessariamente dentro de uma. E agora, nós finalizamos com o público, que é o influenciador mais externo afastado da organização, e a gente classificou a se é dominadora, passiva e dividida, que são as colisões externas. É possível perceber que, às vezes, a gente está dentro de uma organização que a gente nem percebe. A gente faz parte de um grupo de interesse especial, né? Nós somos uma entidade estudantil. A gente está inserido, querendo ou não, dentro de uma autoridade legítima da sociedade, que é aquela que estabelece leis e regula o funcionamento da nossa organização. E a gente está também inserido em interesses públicos, famílias, igrejas. E com isso a gente percebe que a gente automaticamente está inserido em uma organização. Fala galera, vou estar dando continuidade aqui no assunto e vou estar falando a respeito de bases de poder. As bases de poder elas são meios que os influenciadores utilizam para estar exercendo a sua influência. Para Mitzberg, o que torna o influenciador poderoso é a utilização politicamente hábil dessas bases de poder. E a sua força de poder é proporcional ao quanto a organização depende da base que esse influenciador controla. Em seus estudos, Mitzberg acabou identificando 5 categorias de base de poder, que são elas o controle de recursos, competência ou habilidade técnica que uma organização precisa, corpo de conhecimento críticos para a organização, prerrogativas legais e acesso aos poderosos. Agora comentando um pouco sobre cada uma dessas bases, temos a primeira, que é o controle de recursos. Os recursos eles são insumos básicos como dinheiro, materiais, tecnologia, pessoal de apoio, clientes, e eles são transformados em bases de poder quando o influenciador passa a controlá-los. Então, quanto menos a organização depender desse influenciador, mais autônoma e poderosa ela estará para responder de maneira eficiente aos problemas que vier a vir a enfrentar. A segunda base de poder é a competência ou habilidade técnica. Quem as detém são influenciadores chamados especialistas, que são pessoas que fazem trabalhos complexos para os quais são necessários treinamentos especiais e conhecimentos específicos. Então, quanto mais crítica for a especialidade para a organização e mais escassa ela for no mercado de trabalho, mais poderosos serão esses especialistas. A terceira base de poder, ela tem como principal característica o controle de informações. Então, devido à quantidade de informações que circulam na organização, é bastante difícil que todas elas acabem chegando a todos os membros. E dependendo de como elas fluem, as informações, elas podem ser usadas pelo influenciador em benefício não apenas da organização, mas também em benefício próprio. A quarta base de poder são as prerrogativas legais da organização. Ela consiste nos direitos da organização decorrentes de leis que regulam a vida em sociedade. O poder, essa base de poder, ela se concentra em maior ou menor grau nos detentores do poder formal, que no caso são as chefias, né?
e eles são influenciadores autorizados pelo o sistema a tomar decisões. A quinta base de poder é consequência do acesso formal ou de um grupo a indivíduos poderosos que controlam outras bases de poder na organização. Para isso, o indivíduo, o influenciador, ele utiliza suas habilidades políticas. E ela é facilitada pelo tempo que o influenciador está na organização também, pois com o passar do tempo ele tem cada vez mais oportunidades de estar interagindo com o maior número de membros da organização, obtendo mais informações, e isso vai proporcionando ele acesso a outras bases de poder e a outros poderosos também que acabam funcionando como fontes de alimentadoras do seu poder. Bom, dando continuidade, você está falando agora sobre o poder grupal. O funcionamento dos grupos ele é essencial para dinamizar o cotidiano organizacional, já que por meio dele a organização ela objetiva dividir tarefas e distribuir trabalho, gerenciar e controlar atividades, alimentar a rede de informação, dentre outras coisas. Os interesses do grupo são reflexos de interesses dos seus componentes, mas à medida que esse grupo cresce, a probabilidade de que o poder gerado se diferencie de outros grupos e tenha uma maior influência também aumenta. Essa diferenciação de poder grupal é constatada por meio do estágio de desenvolvimento do grupo. Bom, aqui estão os estágios de desenvolvimento. O primeiro estágio, ele é dito como estágio personalista, que corresponde à fase denominada formação de grupo. Ele é caracterizado pelo conhecimento dos membros. Nesse estágio, cada indivíduo ele tende a querer estabelecer uma identidade pessoal dentro do grupo, causar alguma impressão individual. E o individualismo nessa fase ele é mais acentuado. No segundo estágio, o estágio burocrático, ele corresponde ao estágio de crescimento, denominado conflito ou tempestade. O grupo ele ainda funciona como forte agenda assim, pessoal, né? E tem muita hostilidade interpessoal. Os integrantes do grupo percebem que, para resolver os conflitos próprios da fase, é, ele é necessário que o poder ele seja despersonalizado, né? Transferindo para o sistema de regras e procedimentos, que vai acabar facilitando a manutenção do grupo. O terceiro estágio, o coletivista, ele corresponde ao estágio normativo. É nessa fase que começa a ter a maior coesão grupal. E o poder do grupo, como coletivo, ele acaba ficando mais forte, possibilitando né, a normalidade do seu funcionamento. E por último, há o estágio cívico, que corresponde ao estágio denominado desempenho. E aí, somente quando os três estágios anteriores forem completados, com sucesso, é que o grupo passa a vivenciar a sua fase de maturidade. Nessa quarta fase, o grupo ele apresenta um alto nível de produtividade e é estabelecido um sistema de direitos e deveres. Depois de ter falado sobre o poder grupal, eu vou entrar em outro tipo de poder, que é o poder individual. Bom, o poder individual ele pode ser definido em 5 traços de caráter: o narcisista, o obsessivo, o coletivista, o individualista heróico e o individualista cívico. O estilo narcisista ele preocupa-se quase exclusivamente com o seu bem-estar, sendo a organização a plateia que o admira e aplaude. Ele tem fortes valores individualistas e, devido a isso, ele acaba encontrando dificuldades de funcionar como coletivo. E ele estabelece fortes relações de dependência com a organização, mas ele precisa estar constantemente tendo o seu reconhecimento, né? E um estímulo para sentir-se importante e comprometido com a organização. O estilo obsessivo ele é dirigido pela necessidade de ordem e controle. Para ele é uma supervalorização do sistema de regras, de rotinas e de comportamentos assim baseados na repetição. Esse estilo de caráter ele busca segurança na organização. Aí, devido a isso, ele tem uma veneração à tradição. Para ele, assim, mudanças é algo pavoroso. Já o estilo coletivista, ele vive a organização como um grupo perfeito. O grupo é quem define o que é bom ou ruim. O poder de base é a interação e a coesão organizacional. Os coletivistas, eles se sentem orgulhosos de pertencerem a um grande grupo, eles sentem-se incluídos nele. E quando eles percebem assim que eles
pertence a esse grupo, eles experimentam assim, um orgulho por estar sendo dada a eles a oportunidade de participação. Bom, chegamos agora aos caráter individualista, que pode ser dividido em heróico e cívico. O individualista heróico, ele tem como motivação de vida a realização. Ele gosta de trabalhar muito para ter sucesso, tem grande orgulho dos seus empreendimentos, gosta de status. E ele precisa de reconhecimento e audiência externa também para estar se afirmando. Mas o seu desejo de admiração só faz sentido se ele estiver relacionado com o que ele faz. Já o individualista cívico, a organização para ele, né, a organização é o espaço para o desenvolvimento da cidadania. Assim, esse tipo de caráter ele busca a construção de relações de troca. O individualista cívico, eles acreditam em sua competência, eles gostam de reconhecimento e de admiração. Eles assumem o trabalho como um valor, assim, algo de valor supremo para conseguir progredir e percebem a organização como algo imprescindível para a sua carreira profissional. Bom, algo assim que deve ser mencionado é que no cotidiano organizacional, né, todos esses influenciadores, eles costumam jogar de maneiras assim para manter as configurações dentro da organização como são, a configuração organizacional como é. No entanto, como o ambiente organizacional é composto por muita diversidade, né, de caráter, comportamental, entre outros tipos de diversidades, esses indivíduos eles podem também estar movimentando um processo de mudança dentro da organização. Bom, depois de ter apresentado todos os tipos de poderes, né, e como os influenciadores utilizam as bases de poder para estar exercendo a sua influência, a pergunta que fica para você é um influenciador tipo Matt ou é um influenciável? Todas as referências bibliográficas foram retiradas do livro Psicologia, Organizações e Trabalhos no Brasil. Obrigado por terem assistido e é isso.